a minha ideia aqui com vocês é apresentar uma tese de como a gente pode estudar esse povo em específico, que vocês vão ver a partir de agora. Tem um detalhe aqui, tem uma questão muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. Em muitas das aulas, a primeira pergunta que eu faço para vocês, ou um dos primeiros slides que eu coloco aqui é o seguinte: como se estuda, ou como que a gente sabe informações de determinado povo? E dos hebreus, assim, acho que a questão mais óbvia, né, a questão mais imediata, é a existência de um livro sagrado, na verdade, dois livros sagrados, né? O mesmo, só que chamado de diferentes formas, que é a Tanakh e o Antigo Testamento. Então, caso você não saiba, o que nós aqui do Ocidente, o que nós, aqueles que professam a fé cristã, chamam de Antigo Testamento, para os judeus é a Tanakh, tá bom? Então, Tanakh é o nome do Antigo Testamento em hebraico, tudo bem? Então, tem ali esse texto. E a questão que a gente tem que fazer agora, no começo, é a seguinte, gente. É possível analisar um período histórico, é possível analisar a história a partir de textos religiosos? Porque, assim, o objetivo de um texto religioso é ensinar história, é comprovar fatos, é apresentar verdades factuais. Esse é o objetivo de um texto religioso, de um texto sagrado? É um pouco disso que eu quero conversar com vocês hoje, tá bom? Bom, eu acho que essa introdução aqui ela é muito importante para basear ali o que nós vamos conversar daqui para frente. E você precisa saber que existem algumas interpretações a respeito do uso ou não da Bíblia como um todo, principalmente do Antigo Testamento, dessa parte em que ela aborda a história dos hebreus. Existem linhas diferentes de interpretação, tá? Uma dessas linhas, deixa eu até pegar o nome correto aqui, que eu anotei. Uma dessas linhas é a escola maximalista. Ou seja, o que a escola maximalista defende? Ela defende que o conteúdo da Bíblia ele é inteiramente histórico, ou seja, ele pode sim do início até o fim do Antigo Testamento ser usado, ser interpretado como uma fonte histórica, tá? Uma segunda interpretação, que é a linha minimalista, já vai, como você pode imaginar, no oposto disso. Não vai reconhecer na Bíblia uma possibilidade de se estudar a história. E qual é o argumento dessa linha minimalista? É o seguinte: porque o que está escrito, ou seja, o que está aqui no texto sagrado, né, da Tanakh e do Antigo Testamento para judeus e para cristãos, foi colocado no papel muito tempo depois dos acontecimentos. Então, vamos aqui dar um exemplo rápido, inclusive usando um dos personagens que eu vou citar para vocês hoje. Um dos nomes mais importantes aqui, por exemplo, é o de Abraão, tá? Então, essa linha minimalista vai. Minimalista não. Minimalista vai dizer que, como existe uma diferença de tempo muito grande entre a vida desse personagem e o que foi escrito sobre ele, essa lacuna seria um problema para nós estudarmos a história, tá? E existe uma terceira linha interpretativa chamada de escola alternativa, que vai dizer o seguinte: é possível sim estudar o passado, estudar a antiguidade,
usando como a nossa fonte os textos sagrados. Só que nós temos que seguir dois caminhos. Um é estudar o conteúdo, por exemplo, a vida do Abraão, e quem foi ele, onde ele viveu, por aí vai. E o segundo estudo é analisar o período e a maneira e as motivações da escrita no texto. Então, o que a gente pode usar para estudar o primeiro caso, que é a vida do personagem? A arqueologia, por exemplo. Tá? A arqueologia vai ajudar bastante a gente nessa aula, mas já adianto que tem muitos personagens que não tem nenhum tipo aí de vestígio arqueológico, tá bom? E a segunda questão é analisar de fato o texto. Quando foi produzido, a questão literária, né? Quais são as características, qual que é a intenção do texto e por aí vai. Nessa aula, você vai perceber que nós vamos seguir basicamente essa linha, tá bom? Então, o texto religioso, o texto da Tanakh, do Antigo Testamento, vai ser sim a nossa principal fonte para essa aula, porque é um conjunto de livros que trata justamente da história desse povo, mas tendo essa questão de olhar para o texto como uma fonte histórica. O que eu quero dizer com isso? Vocês sabem, né, que, por exemplo, eu sou cristão, mas nessa aula eu não vou buscar provar a veracidade do texto ou algo do tipo, tá bom? A gente vai analisar o texto religioso como uma fonte histórica, tá bom? Então as perguntas que nós vamos fazer para esse texto são perguntas que nós faríamos em qualquer outra aula, tá bom? Isso vai ficar bem claro ao longo do conteúdo, tá? Eu sei que essa introdução foi um pouco maior do que o costume, mas ela é importante porque esse tema acho que ele exige, tá bom? E eu trouxe aqui duas interpretações, duas citações de dois professores que vão basear essa aula. Uma é do professor André Daniel Heinck, que tem um livro bem interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, bem interessante sobre os hebreus, que se chama Aqueles da Bíblia. Um livro bem legal, tá? Um livro bem legal mesmo. Recomendo para você, caso tenha interesse. Olha só o que ele fala sobre essa questão que eu estou trazendo aqui na introdução. Precisamos lembrar que todo texto é escrito sob uma cosmovisão ou ideologia, bem como por um ponto de vista particular. Aqui só uma pausa, antes de você achar talvez um pouco estranho. O André Daniel Heinck, ele é historiador, e ele é um historiador cristão, tá? Então, só para você saber, tá bom? O próximo historiador que eu vou trazer não é. Então você vai ver um pouquinho das duas perspectivas. Todo escritor organiza e seleciona um fato para proporcionar uma narrativa coerente e com objetivos bastante específicos. Não se registra uma história apenas por registrar. Ela serve a algum propósito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Então, aquilo que vai ser descrito nos textos que vão ser considerados sagrados foram escritos pelos seres humanos, né? Por algum motivo. Eles tinham algo que eles queriam enfatizar ali, tá? Não há necessidade de considerar relatos ideológicos como necessariamente falsos, apenas por serem usados para reforçar a política do monarca. Isso vale para a Bíblia e também para todos os documentos escritos na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade ou em tempos atuais. Ou seja, não é aconselhável jogar fora todo o testemunho bíblico apenas pelo fato de seus autores terem tido motivações pessoais para registrar o passado. Todos os redatores o fizeram e fazem até hoje. Então aqui até uma aula aí sobre como se analisa fontes históricas. Já esse segundo historiador, o Mário Liverani, não é um historiador religioso, tá? Mas ele também vai dar um comentário introdutório a respeito de como que a gente estuda a história desse povo tendo como principal fonte um texto religioso. Olha o que o professor Mário vai dizer.
A comparação entre os relatos bíblicos e extra-bíblicos, ou seja, de outros povos, por exemplo, e as evidências arqueológicas têm sido feitas muitas vezes para identificar confirmações ou contradições, geralmente arbitrárias. Ou seja, o que ele vai dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que é um erro a gente, por exemplo, encontrar uma informação X na Bíblia e o nosso único interesse em olhar para outras fontes arqueológicas ou de outros povos vai ser para dizer, ó, isso aqui é uma mentira ou uma verdade, isso aqui os religiosos judaicos eles alteraram. Então isso aqui empobrece a análise histórica, tá bom? Olha só o que ele diz. A contradição entre um relato verdadeiro e um dado arqueológico real pode levar a um beco sem saída, mas os relatos bíblicos costumam ser elaborações historiográficas posteriores, e geralmente muito posteriores aos fatos narrados, baseados não apenas em dados indiretos e incertos, mas sobretudo motivados por objetos próprios de seu tempo. Então aqui reforça o que eu já comentei na introdução. Bom, por isso é preciso reinserir os textos bíblicos em seu tempo e em seu ambiente político-cultural, levando em consideração os problemas que originaram sua redação. É possível que essas reconstruções historiográficas conservem um valor documental ou alguns dados confiáveis, mesmo que isso seja difícil de comprová-los após depurar as notícias de todas as suas influências políticas e religiosas do período posterior à sua redação final. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, aqui ele também está defendendo a ideia de que nós temos que ler, analisar tanto o texto religioso quanto o contexto, beleza? E olha que importante que ele vai finalizar aqui, ó. No que diz respeito ao relato bíblico, a preocupação com a identidade nacional, a promoção política e a justificação religiosa está centrada, sobretudo, na questão das origens, deformando ainda mais a sua relação com a realidade histórica. Ou seja, ele vai concluir esse texto aqui, pessoal, dizendo o seguinte, que analisar a história dos hebreus a partir do texto religioso é ter a seguinte concepção, de que o Antigo Testamento, ou a Tanakh, não foi escrita para se legitimar enquanto um livro científico, enquanto um livro de exatidão. Mas esses livros foram escritos para dar um senso de unidade e de um senso de religiosidade para um povo. E isso que precisa ficar claro para vocês. Então, essa é, de acordo com esses historiadores, de acordo com esses analistas, a intenção dos autores que redigiram ali o Antigo Testamento. Aí você vai dizer assim, mas Vitão, mas e a questão, né, do texto bíblico ter sido inspirado por Deus? Aqui, esse ponto, pessoal, já entra numa outra linha que é da teologia, tá? Aqui, analisando a parte histórica, ou seja, a parte humana nessa relação, nós vamos fazer esse tipo de conclusão, tá? De que, analisando os textos, é possível entender que esses textos têm em comum a busca por uma unidade política e religiosa de um povo, tá bom? Bom, vamos lá. Agora sim, de fato, vamos entrar aí na história dos hebreus. Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.